Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, pessoas de mente fechada ou com mente fechada evoluem? Pessoas com mente fechada. A gente fala que as pessoas com mente fechada, as características que elas têm é de não acreditar na crença dos outros, né? Normalmente isso que acontece quando nós usamos esse termo mente fechada. Então vamos lá. Mente fechada. Tem duas questões aqui dessa situação, tá? Da mente fechada. Nós temos uma que é sim e não, mas em relação à experiência e em relação à evolução. Aqui nós podemos pegar e entender uma situação. Vamos lá. Uma pessoa que tem mente fechada, queira ou não queira, mesmo ela tendo mente fechada, ela tem experiência. Então ela consegue obter experiência, sim, limitada, mas sim, mesmo assim sim. Porque a experiência que ela viveu na vida dela é dela. E a evolução? A evolução já não. Também seria assim, mas mais voltado para o não. Aqui é o sim voltado para o sim, né? E o não voltado para o não mesmo. Por quê? Não existe algo tão fechado, tão absoluto. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vou explicar para vocês. Então vamos lá. Uma pessoa com a mente fechada. Então eu chego e falo assim, gente, tudo é uma questão de energia. A pessoa fala assim, que energia? Para de falar essas besteiras. Não, olha, os espíritos estão fazendo um trabalho XYZ. Para com isso daí, rapaz, isso é besteira. Olha, que eu tô vendo não sei do que. Para. Primeira situação que as pessoas têm que entender é o seguinte. Por que as pessoas são mente fechada? Essa é a primeira questão. Existem duas situações aí. Primeiro, por causa de crença. Segundo, porque muita ladainha. Lorota, né? Acho melhor usar lorota. Como assim, professor? Veja bem. Às vezes, a pessoa que julga alguém que tem a mente fechada, essa é que tem a mente fechada. Credo, professor, mas a pessoa está falando coisas de espiritualidade, coisas de moderno, tudo atualidade. Tudo bem, meu filho. Só que às vezes você pega e fica falando umas lorotas que a pessoa não dá para entender. Então, tipo assim, dimensão. O que são dimensão? São profundidades. Então eu tenho comprimento, largura, altura, profundidade. Isso são dimensões. Aí chega uma pessoa da espiritualidade, pega e distorce totalmente o dicionário. Não, porque nós estamos nos terceira dimensão, que nós estamos passando para a quinta dimensão. E aí a pessoa que está do outro lado, ela pega e fala assim, eu entendo que a pessoa está falando isso, ela não tem noção nenhuma do que ela está falando. Ela acha que sabe, ela acha que entende e não entende nada. Primeira coisa que eu falo para as pessoas, pega o dicionário e vai ler o dicionário. Antes de usar termos que não é. Eu aprendi que dimensão é isso em geografia, em geometria, em aulas de geometria. Aí eu vou pegar e vou falar para alguém que agora a dimensão da aula que você tinha de geometria está totalmente errada, porque quem falou isso daí é louco, o certo sou eu, o espiritualista, que estou falando que é dimensão. Por isso que eu venho aqui e fico falando assim, para de ficar falando dimensão, fala níveis. Nível no dicionário enquadra a espiritualidade. Dimensão, não. Mas então por que o pessoal usa 3D, 5D? Porque são dimensões. Fica uma imagem para frente, outra para trás. São questões de profundidade, é por isso que tem 3D, 5D. São situações da física, meu Deus do céu, da geometria. Aí o povo já pega e fica usando de forma errada na espiritualidade, faz com que a pessoa
se torne mente fechada. Então, se você tem esses costumes de passar coisas, informações, sem saber de fato, só pelo achar, não faça. Porque você prejudica a pessoa. Porque a pessoa vai falar assim, é lorota. Ah, isso aqui é lorota. Agora, outra coisa é o seguinte, eu pego e falo assim, não, você tem que entender que não tem nada de Espírito Santo. Você fica falando de Espírito Santo, é tudo entidade, é que eu dou não sei o quê, e fica afrontando outras crenças. A pessoa tem aquela crença. A pessoa tem crença que morreu, vai ficar lá fechadinho os olhos, o espírito fica lá dormindo. Como se o espírito tivesse o direito de ficar em sono esplêndido para sempre, sem aprender, sem nada. É como se estivesse dormindo. Espírito dormir, gente? Espírito não tem sono. Espírito não tem dia, noite. Não dorme para recuperar energia. Espírito não. O que dorme é o robô biológico. São seres vivos. Então, a gente tem que ter consciência dessas coisas, porque nós às vezes falamos que os outros têm mente fechada, mas na verdade somos nós. Eu estou vendo um monte de espiritualistas, vocês me perdoam, mas estou vendo um monte de espiritualista que está se achando o rei da evolução, que está se achando o maior dos da evolução de todos, que está se achando a última bolacha do pacote. Mas não é assim, não pode ser assim. Quantas vezes eu venho e falo assim para vocês, eu estou passando experiência para vocês, eu estou passando coisas para vocês, que não vai ser a mesma daqui 20 anos, daqui 10 anos, porque eu vou evoluir se Deus quiser. O que eu aprendi hoje é diferente do que eu vou aprender amanhã, que vai ser diferente do que eu vou aprender depois e depois. Tanto é que minhas aulas não são fechadas. Eu não uso um tipo de um desenho só e fico só naquele desenho. Eu não uso só um tipo de retórica e fico só nessa retórica. Eu não pego uma Bíblia e falo assim, é só isso, só isso, só isso. Eu não travo as estruturas, eu não travo o aprendizado. O universalismo proíbe isso. Se você vai num lugar onde é toda totalmente fechada e você não pode fazer nenhuma coisa nem outra, não é universalismo. Se você não pode ter crenças diferentes, não é universalismo. Não é. E tem um centro universalista. É impossível criar um centro universalista. Porque um centro, para ser universalista, ele tinha que ter gira de umbanda, com candomblé junto, com hinduísmo junto, com budismo junto, E como é que faz isso? Não. Então, eu fico vendo as coisas e falo assim, meu Deus do céu. As pessoas leem uma coisa do dicionário e mudam ela. Não pode mudar o que está no dicionário. O dicionário está lá, meu Deus do céu. É acreditar em tudo. Então, vamos supor, vamos lá, amanhã eu abro um centro. Amanhã eu vou abrir um centro do quê? Universalista? Não. Eu vou abrir um centro de umbanda, por exemplo, ou um centro de mesa branca, por exemplo, ou um centro, porque acho que eu não vou poder usar o termo mesa branca, né? Porque o pessoal tem umas regras lá para abrir alguns centros, porque não sei do que tem que se cadastrar, não sei da onde. Falei, eu tô fora dessas coisas, eu não quero amarra. Mas eu pretendo ter incorporação como de uma umbanda. Eu pretendo ter meditações, energizações. Eu pretendo ter um pouquinho de cada temperinho, mas não de todos, porque é impossível colocar. Então eu não vou poder falar assim, meu centro universalista é o centro do Ricardo. Não vou poder pegar e falar com o universalista, porque se eu estiver falando isso, eu estou fazendo totalmente o contrário do que eu prego. E se vier um budista lá e vem cá, vamos fazer uma palestra. Eu quero que você faça uma palestra e fale como funciona o budismo, porque eu quero que todo mundo aprenda de tudo. Não tenha travas, sem limites. Então vamos lá, nessa questão aí. Por que eu estou falando isso daí? Porque isso daí é a tal da mente fechada. Olha, eu fiz vídeo esse ano, porque foi ano de eleição, né? Então, ano passado, né? Teve eleições. Então a gente pegou e fez alguns vídeos falando de algumas coisas de obrigatoriedade de não sei se vocês lembram, obrigatoriedade de vacina, não sei do que lá.
Um monte de gente saiu do canal, porque não consegue quebrar, separar a crença, o que ele acredita com o realismo, com as regras espirituais. A espiritualidade fala liberdade. Tudo que é contra a liberdade é contra a espiritualidade. Se você é contra a liberdade, você não é espiritualista. Porque na espiritualidade o fator principal é liberdade, é o livre-arbítrio. É arbitrar para si. Escolhas, eu quero isso ou não quero, eu quero aquilo ou não quero. Livre-arbítrio, arbítrio vem de julgamento, de arbitrar. Eu vou julgar como eu quero. Para mim, isso daqui é bom. Para mim, isso daqui é ruim. Quando aparece pessoas, pseudocientistas, pseudo-especialistas e trava isso, ele está transformando você numa pessoa de mente fechada. Então, uma pessoa de mente fechada, ela tem experiência? Sim, porque ela viveu. Ela aprendeu como que troca a fralda de uma criança, ela aprendeu como é que é dificuldade para trabalhar, juntar dinheiro, comprar um carro, comprar uma casa, ter o que comer. Experiência? Tem. Isso não faz parte de uma evolução? Faz parte de uma evolução. Lenta, mas faz. Então, professor, aqui também tinha que ser sim, sim. E aqui tinha que ser sim só e não também. Porque a experiência dela foi limitada porque ela não conheceu todas as coisas que deveria, porque a mente dela está fechada. Mas ela teve a experiência dela. E a pessoa teve a evolução dela? Sim. Mesmo sendo pouco, vamos lá, você andou 10 metros ou subiu 1 degrau na escala evolutiva, não interessa, você evoluiu. Agora, se tem outros que andam 100 degraus, 10 degraus, 50 degraus, 100 degraus, é outros 500. Então, cada situação é uma situação. O que nós fazemos é abrir a mente. Nós somente pegamos uma chavinha e falamos, abra a mente. Seja racional, porque a única coisa, a única ferramenta que vai conseguir quebrar todos os paradigmas, todas as questões de travamento espiritual, todos os problemas de escravidão espiritual, a única maneira que tem é conhecendo tudo de tudo, não se fechando para todas as crenças, todas as coisas que tem e utilizando a lógica, o racional. Se você não utilizar a lógica, o racional, meu filho, você me desculpa, mas eu estou falando para você como um professor. Você vai evoluir, mas desse tamanho. Agora, vai de você. Você quer evoluir esse aqui ou você quer evoluir esse aqui? Isso é uma escolha sua, livre-arbítrio seu, não é meu. As escolhas são suas, não são minhas. É você que escolhe como vai ser a sua vida. Simples assim. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.